Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo, do canal Vou Falar de Grêmio, e eu vou falar hoje de um jogador que, na minha opinião, eu sou muito fã dele. No começo eu achava que não ia dar certo, o retorno dele do Grêmio não ia dar certo. Todo mundo sabe que ele foi artilheiro por onde passou, mas hoje ele é o dono da centroavância do Grêmio. Ele é o cara fazedor de gols. Eu tô falando dele, do El Tanque, do Diego Souza. Vamos falar dele, como foi a carreira dele, como está indo esse ano, o passo a passo de uma forma um pouco detalhada, em alguns momentos resumido. Mas antes eu quero que deixe seu like e se inscreva no canal, tá pessoal? Pessoal, vamos começar pelo princípio. Diego Souza, o atual camisa 29 do Grêmio, nascido no Rio de Janeiro no dia 17 de junho de 1985. Ou seja, ele tem 35 anos de idade. Foi revelado pelo Fluminense em 2004, mas a sua estreia no profissional só foi em 2005, jogando o Campeonato Brasileiro. Ele jogou entre 2003, contando a base, e 2005 na equipe do Fluminense. Depois, no mesmo ano, em meados de 2005 mesmo, ele foi transferido ao Flamengo e jogou até meados de 2016, onde logo após foi vendido ao Portugal. Em 2007, ele teve a sua passagem pelo Tricolor Gaúcho, onde ele foi finalista da Libertadores de 2007. Logo após, o Palmeiras contratou ele, o Grêmio não conseguiu permanecer com o jogador na época, e nele jogou entre 2008 e 2010. E depois ele passou por Atlético Mineiro. No mesmo ano de 2010, no meados, ele foi até 2011. Todo 2011 ele jogou na equipe do Galo. No Vasco ele se transferiu em 2012, onde fez uma boa temporada. Depois ele foi vendido em 2013 para a equipe do Al Hilal da Arábia Saudita. E em 2013 mesmo, para te ver, ele não tem muita, não fica às vezes, mas não chega a ficar muitas vezes um ano num clube. A carreira dele mostra isso. Quer ver? O Cruzeiro, depois, mesmo em 2013, ele foi para o Cruzeiro. Em 2014, ele foi para o medalhista da Ucrânia. No mesmo ano de 2014, ele volta ao Brasil e joga no Sport Recife, onde ele teve um grande destaque. Aí ele foi para a equipe do Fluminense em 2016. Jogou depois, no mesmo ano de 2016, jogou no Sport. Entre 2016 e 2017, retornou ao Sport, fazendo um bom campeonato. Em São Paulo ele foi muito contestado em 2018 e jogou entre 2018 e 2019, meados ali, né? Ele acabou ficando esses 2 anos lá. E então, em meados de 2019, que ele ficou 1 ano e meio, pode ver, 1 ano e meio de novo. Ele foi para a equipe do Botafogo, né? Onde ele não teve um bom destaque, não estava jogando muito bem. Aí então o Renato Portaluppi resolveu chamar para o Tricolor Gaúcho em 2000, agora nesse ano de 2020. No Diego Souza, que vai ficar, né, teve seu contrato renovado e vai ficar até o final de 2021. Aos 35 anos, o Diego Souza, ele está atravessando uma grande passagem. Ele está num baita momento, ele está fazendo muitos gols. Ontem o jogador marcou o gol de empate contra a equipe do Palmeiras. Ontem não, perdão. No jogo de sexta-feira, ele marcou o gol no finalzinho, aquele gol de cabeça, no cruzamento do Luiz Fernando, gol de cabeça no final ali. E acabou chegando, olha a curiosidade, acabou adotando seu 9º gol nessa edição do Campeonato Brasileiro. E o 24º nessa temporada, ou seja, ele tem 24 gols na temporada. Ele está fazendo uma boa temporada. Ele é o maior artilheiro do futebol brasileiro. O homem está jogando muita bola. Os principais títulos do Diego Souza, vamos falar.
Ele ganhou o Campeonato Carioca em 2005 pela equipe do Fluminense, no ano que subiu, para ser oficialmente jogador titular, né? Logo depois, no último ano dele no Fluminense. E assim, depois ele ganhou a Copa do Brasil pela equipe rubro-negra, pelo Flamengo. Depois, em 2007, foi campeão gaúcho, como eu falei anteriormente, acabamos perdendo aquela final da Libertadores da América, mas, enfim, pelo time que nós tínhamos, a situação atual, acabamos chegando até bem longe. Aquele time do Boca era muito bom, né? Ó, campeonato, depois em 2008 ele ganhou, ele foi transferido, ele saiu do Grêmio, na época eu particularmente eu não gostei muito, né? Eu queria ter ficado com ele, mas que o Grêmio ficasse com ele, mas enfim, né? Ele estava numa fase extremamente boa. E aí ele foi campeão paulista pelo Palmeiras em 2008, jogando muito bem. E em 2011 foi transferido para o Vasco e foi campeão no Vasco. Em 2011 ele jogou no Vasco, foi campeão da Copa do Brasil. Logo depois, 2 anos depois, ele retornaria a ganhar mais um campeonato. Nesse caso, ele ganhou o Campeonato Brasileiro pela equipe do Cruzeiro de Minas Gerais. E depois, em 2017, lá ele é ídolo, né? Como eu falei há pouco, lá no esporte ele foi campeão pernambucano, jogou um baita campeonato. Que aí a gente chega no Grêmio, que aí ele tem um destaque muito grande. Aí ele acabou passando no final de Botafogo, né? Mas ele voltou a ser campeão em 2020 na equipe do Tricolor. E detalhe, em questão de seleção nacional, ele foi campeão em 2011 pela seleção brasileira no Super Clássico das Américas. Não chega a ser uma Copa América, assim, mas teve aquele Super Clássico, que é um título simbólico, né? E ele foi campeão, estava no grupo campeão. Diego Souza ele tem 443 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. É o quarto maior jogador com mais partidas no Campeonato Brasileiro. Ele está atrás do goleiro Fábio, que está atualmente no Cruzeiro, que tem 596 jogos. O ex-goleiro Rogério Ceni, que atualmente é treinador do Flamengo, tem 575 jogos. E o ex-lateral direito, Léo Moura, que tem 497 jogos. Que até lateral direito foi campeão da Libertadores pela equipe do Grêmio, né? Jogando muito bem. Na era dos pontos corridos, desde 2003, olha só, o Diego Souza, no modo geral, ele é o segundo colocado, com 116 gols. Ele, em questão quesito gols, agora vamos dos jogos, vamos falar dos gols. Ele tem 116 gols. E também atrás apenas do Fred. O jogador, ele é um grande jogador mesmo. É um cara artilheiro, ele nasceu para ser artilheiro. Ele está atrás apenas do Fred, que participou de todas as edições do Campeonato Brasileiro, que inclusive é o recordista de Campeonato Brasileiro ao lado do lateral esquerdo Fábio Santos. Né? E o Diego Souza é o único que marcou gol em todas as edições, ou seja, todas as edições do Campeonato Nacional, ele marcou. As principais características do Diego Souza é técnica, o drible, finalização, o cabeceio e principalmente o cabeceio em qualquer parte do campo, mas principalmente na pequena área. Ele é um bom jogador. Ele que começou no meio campo lá atrás com o volante, foi vindo com o meia e hoje terminou atacante. E hoje no Grêmio está jogando como centroavante, fazendo um grande campeonato brasileiro. É um excepcional jogador. Eu gosto muito de falar dele. Eu tive contestação, achava que na época o Thiago Neves que ia dar certo e o Diego Souza não, mas o tempo calou a boca a mim e talvez de muita gente que também achava isso aí. Mas enfim, pessoal, quero uma opinião de vocês no comentário. O que vocês acham? Diego Souza é um bom jogador? Vocês gostam muito do Diego Souza? Acha que precisa contratar um outro centroavante? Acha que... Eu, particularmente, eu gosto muito do Diego Souza. E vocês? O que vocês acham desse grande jogador? Então deixe de dar seu like, tá bom, pessoal? Um abração.